Nosso papo hoje vai ser sobre ergonomia e as ferramentas ergonômicas. Se você não me conhece, eu sou Isabelle Sampaio, engenheira de segurança do trabalho, especialista em perícias judiciais. Um aluno entrou em contato comigo solicitando que eu explicasse melhor como funciona tanto as análises ergonômicas do trabalho, bem como as perícias judiciais envolvendo a ergonomia. E ele queria saber especialmente sobre as ferramentas ergonômicas. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: não fiquem pensando que as ferramentas ergonômicas elas vão ser a solução para os problemas de vocês, porque isso não vai acontecer. Uma ferramenta ergonômica, ela é utilizada para que a gente possa reforçar ou para que a gente possa deixar dentro de um documento ou de um laudo uma evidência que só confirmou tudo aquilo que a gente já fez preliminarmente. Porque uma dos pontos mais importantes quando a gente vai fazer uma análise ergonômica ou uma perícia judicial na área da ergonomia é a entrevista. Lembrando que, de acordo com a NR17, toda todo documento, todo o trabalho envolvendo ergonomia, ele parte de uma demanda. Existem empresas que querem fazer análise ergonômica para cumprimento da NR17. E eu acho isso meio que não inviável, ok, você vai fazer o cumprimento, mas ela não tem uma demanda. O que seria uma demanda? Vamos pensar o seguinte: eu tenho um índice de afastamentos e eu estou monitorando esses atestados e eu venho evidenciando que no setor X eu tenho muito afastamento com o mesmo CID. E esse mesmo CID, quando eu vou investigar, eu percebo que ele é sobre lombalgia. Aquele colaborador que faz um movimento repetitivo de abaixar e levantar cargas, ou seja, ele faz um carregamento manual de cargas, onde ele retira esse produto, essa matéria-prima, enfim, o que ele for retirar ali, no que ele estiver carregando, ele retira de uma bancada extremamente baixa e ele carrega esse produto até um determinado local. Bom, quando a gente vai avaliar esse cenário, a hora que a gente bate o olho, a gente já sabe que esse colaborador, ele primeiro, ele está fazendo totalmente errado esse abaixar e pegar a carga, porque quando a gente faz uma orientação do ponto de vista ergonômico, a gente olha o cenário e a gente já orienta. Então, qual que é a forma correta de você abaixar? É você abrir mais as pernas e agachar com a coluna ereta. E é claro que isso não estava acontecendo nesse cenário. Esse colaborador, ele saiu, ele até estou dando um exemplo prático da minha vivência aqui nas minhas empresas. Aí esse colaborador, ele veio, se queixou para mim, falando que ele estava com muita dor na coluna lombar e ele queria uma cinta. Eu expliquei para ele a questão da cinta lombar, que ela não era um EPI e tudo, porém ele queria, porque queria a cinta lombar. Nessa situação, a cinta lombar, ela tende a falsear uma situação onde aquele colaborador ele vai achar que ele está confortável, que a lombar dele está muito bem posicionada e ele vai tender a forçar mais a lombar dele. Por esse motivo, é que a gente tem que analisar caso a caso para que a gente não forneça realmente uma cinta lombar numa situação desfavorável. Pois bem, se analisarmos o cenário, a gente vai evidenciar sim que pode ter alguma melhoria. Mas esse vídeo aqui, essa aula, não é para a gente estar falando sobre a cinta lombar ou melhoria no ambiente de trabalho. E sim para a gente estar fazendo uma análise ergonômica daquele cenário juntamente com as ferramentas ergonômicas. Eu só coloquei um exemplo aqui para que a gente pudesse realmente entender melhor o cenário e aí começar a fazer o uso dessas ferramentas. Pois bem, então eu preciso entender, a partir do momento que eu vou fazer uma análise ergonômica, eu preciso entender o que é que esse colaborador está fazendo. Se a sobrecarga
ela é mais nos membros superiores ou se essa sobrecarga são nos membros inferiores. Se essa sobrecarga tende a ficar mais com braços elevados ou se tende a forçar mais a coluna lombar. Por quê? Porque existem um monte de ferramentas ergonômicas. Todas essas ferramentas, a partir do momento que você vai usar no teu laudo pericial ou na tua análise ergonômica, lembre que elas têm que estar validadas. O que é ser validadas? Porque existem vários profissionais hoje que eles querem fazer uma ferramenta ergonômica e dar o seu nome para aquela ferramenta, porém essa ferramenta ela não foi validada como todas as outras, como você está usando um Okra, um Nayoshi, um Hula, um Reba, enfim, são várias as ferramentas ergonômicas. E por esse motivo, você tem que cuidar muito bem aonde que você está pegando esse checklist e aonde que você vai utilizar. Então, ela tem que ser uma ferramenta validada, senão você sofre impugnação do teu laudo e a tua análise ergonômica ela acaba não servindo para nada. Pois bem, o carregamento de peso, se a gente for usar, então eu vou falar da primeira ferramenta aqui, que uma das que a gente mais usa é o Nayoshi. O Nayoshi eu vou utilizar para descobrir qual será o limite de peso recomendado para aquele colaborador, determinando a altura da onde ele pega aquele material, aonde ele coloca, qual é a distância que ele coloca, se está muito perto do corpo, se está mais afastado do corpo, qual é o ciclo que ele faz isso, quantas vezes, qual é a frequência que ele executa isso dentro da jornada de trabalho. Esse peso vai ser diferente para homens e para mulheres. Quando você coloca todas essas informações dentro da sua ferramenta ergonômica, você vai ter um limite, um LPR, que é um limite de peso recomendado. O limite de peso recomendado vai te dar um valor, vamos supor, 12. 12 vai ser o máximo de peso que aquele colaborador ele vai pegar, vai poder carregar naquela situação. Se ele está carregando 15 quilos, mas são só 3 a mais, não importa. Você pode ter certeza que ele vai ter algum problema. Perfeito. Nayoshi, carregamento de carga. Eu estou falando carregamento, eu não estou falando transporte, perfeito? Porque a partir do momento que eu estou transportando uma carga, eu vou utilizar uma outra ferramenta. Que ferramenta é essa? Eu vou utilizar KIM. KIM, K-I-M. Quando eu utilizo a ferramenta KIM, eu tenho outros parâmetros a serem analisados. Que parâmetros são esses? A distância que ele leva esta carga, o peso desta carga, o tipo do piso, a frequência, se ele usa uma transpaleteira ou não, se ele faz uso de outro tipo de ferramenta para ele poder fazer o carregamento dessa matéria-prima. Perfeito? Quando eu estou falando de transpaleteira exclusivamente, ou seja, o trabalho de empurrar e puxar a carga, eu uso o KIM, a mesma ferramenta KIM, que serve para empurrar e puxar. Lembrando que uma das principais acessórios que a gente vai utilizar dentro das perícias judiciais são, se você já tem, ótimo, se você não tem, providencia o básico. O básico é uma trena, pode ser uma trena digital, pode ser uma trena física, pode ser até quem tem iPhone. Ele tem dentro do aplicativo medidas, ele já tem uma trena sensacional. Uma balança, pode ser aquelas balanças que você compra na lojinha lá de R$10, que ela não custa R$10, ela custa 50, mas é uma balança para você ter uma estimativa do peso. E, deixa eu ver, dentro das perícias ergonômicas, o que mais que você vai precisar? Você vai precisar de um luxímetro, você pode comprar também aquele equipamento que ele já mede a velocidade do ar, a temperatura e a iluminação. Lembrando que a iluminação, para ela estar dentro da análise ergonômica, você vai ter que fazer de acordo com a NHO 011. E para você fazer de acordo com a NHO 011, não é simplesmente você pegar
o lux que saiu ali no teu equipamento e anotar ali. Você tem que ver o tipo de lâmpada, você tem que ver a disposição dessas lâmpadas, se elas são em fileira, se elas são fluorescentes, se elas são LED, o tamanho da sala, tudo isso vai influenciar para você colocar a iluminância média. Não venha só me fazer um ponto de medição e falar desse valor. Por isso que uma análise ergonômica, ela tem um custo mais elevado, porque são vários parâmetros. Quando a gente vai analisar, a gente fica muito tempo medindo. Aí, principalmente a iluminação. Se for trabalho de turno, entre diurno e noturno, você vai ter que avaliar a iluminação diurna, você vai ter que avaliar a iluminação noturna, enfim, certo? Use ferramentas também que vão te ajudar, são softwares que mapeiam, que você vai lá, mede a distância, mede o tamanho da sala, mede o tipo da iluminação, você coloca na planilha, ele já te dá um resultado final, perfeito? Outra situação, se você vai avaliar um posto de trabalho, onde esse posto de trabalho é um setor administrativo, você vai usar ROSA. ROSA é uma ferramenta validada que você vai utilizar para ver a distância do monitor aos olhos, se essa pessoa ela fica com o pescoço mais levantado, mais abaixado, por quê? Porque aí ela vai ter um problema aqui no pescoço também. São ferramentas que ajudam muito vocês antes de vocês irem fazer as avaliações. Mas lembrando, nada é mais importante do que você entender a queixa daquele colaborador. Muitas vezes, as mudanças que vocês fazem conseguem fazer no ambiente de trabalho, ela é extremamente tranquila e barata. Mas para isso você tem que entender o que o colaborador está precisando. Não só chegar e aplicar checklist de ferramentas, perfeito? Se aquele colaborador ele tem muita demanda, muita carga mental, muito estresse, existem ferramentas que a gente usa chamada Ergos ou NASA. Essas duas ferramentas elas são bem utilizadas quando há uma demanda cognitiva extremamente forte. Quando isso? Principalmente para aquelas pessoas que cumprem muitas metas, ou seja, ela fica estressada, pessoal de banco, ele é estressado quando não bate meta, enfim. Então, eles querem sempre bater as metas, porque senão eles têm desconto na bonificação e uma série de outros fatores. Outra ferramenta ergonômica que você pode utilizar e que ela é também validada é o OCRA. Quando que você vai utilizar o OCRA? Quando você está falando de trabalho repetitivo. Dentro da ferramenta OCRA, ele referencia a ISO 11228, eu acho que é 228, que também fala sobre trabalhos repetitivos. Só que para isso você vai ter que entender o que é uma ação técnica, o que é considerado um trabalho repetitivo e o que não é. A ergonomia, gente, eu fiz um MBA de 560 horas para poder trabalhar e entender ergonomia, porque a gente entende que a ergonomia ela é algo que fica muito aquele, é uma atividade monitor, ela é uma posição sentado o dia inteiro, mas não é. A ergonomia ela é muito além. O que mais que vocês podem usar? O Rula e o Reba são ferramentas que vocês podem também utilizar quando a pessoa ela está fazendo algum trabalho em pé, que ela tem um problema de membros superiores. Então, são várias as ferramentas, várias. Se vocês quiserem entender melhor, dentro do meu curso Vivendo de Perícias, eu disponibilizo várias ferramentas. Eu acho que eu tenho mais de 30 checklists lá, que eu disponibilizo para os meus alunos, para que eles possam utilizar, fazer as perícias de ergonomia, bem como usar nas suas análises ergonômicas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, manda esse vídeo para quem quer trabalhar com ergonomia e me segue também lá no meu Instagram, @isabelesampaio.eng.